O Coffee Break de hoje traz João Borrego, da Oracle. Olá, João, muito bom dia. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para esta pequena conversa. E a ideia aqui é, porque já não falamos há muito tempo com a Oracle, é perceber, em primeiro lugar, como é que vocês lidaram com, de repente, e por via da pandemia, os objetivos ou os planos estratégicos relativamente à transformação digital mudaram, e com essa mudança, porque tudo teve que ser muito mais depressa em termos de implementação, o advento da cloud passou a ser norma. Ou seja, tudo está na cloud, as soluções são cloud, a cloud é eleita por quase todas as grandes empresas e atrás delas irão as pequenas empresas. E, portanto, eu dividia aqui esta minha primeira abordagem por dois lados, que é como é que foi lidar com, de repente, toda a gente a pedir soluções, e como é que vocês olham para as soluções cloud. Olá, João. Olha, antes de mais, obrigado pelo convite. É o meu nome e é nome da Oracle e, e- e é um prazer sempre ter esta oportunidade para falar um bocadinho contigo. Bom, efetivamente, houve muita coisa que mudou, principalmente a nossa forma de trabalhar. Por outro lado, há coisas que não mudaram, ou seja, este processo de transformação digital, como tu dizes, acabou foi por ser acelerado, porque ele já vinha a acontecer durante os últimos anos. E, portanto, já se falava muito de planos de transformação digital, planos de migração para a cloud, novas oportunidades com o advento da cloud e com o modelo de subscrição e a aceleração tecnológica que o advento cloud nos traz. E, portanto, nesse aspecto, eu diria que nada mudou, simplesmente passou a ser um passo mais acelerado. E a Oracle nesse aspecto não é diferente, ou seja, a Oracle nos últimos anos tem vindo a fortalecer a sua oferta de cloud, mantendo também uma estrutura sólida naquilo que são os seus clientes existentes e as suas aplicações críticas que existem nos nossos clientes. Por outro lado, este momento de mudança, este momento de transformação, fez-nos estar em contacto com bastantes clientes, por forma a ajudá-los a passar esta fase, digamos, um pouco mais turbulenta. Tivemos que montar alguns programas para dar resposta a esta fase. Tivemos a oportunidade também de formar muita gente para se adaptar a esta nova realidade. E acabámos por criar programas bastante interessantes para esta movimentação acelerada tecnológica e digital. Muito bem. João, uma das. E sem pessoalizarmos departamentos, um bocadinho um olhar, porque às vezes nem sempre consigo ter nestas conversas fornecedores do Estado. Como é que a administração pública, provavelmente igual às outras empresas, mas a capacidade de resposta e daquilo que eu vi, há sempre quem critique muito, mas daquilo que eu vi foi, eu diria, ótima do ponto de vista dos serviços online, da garantia de um conjunto de serviços perante a pandemia, daqueles que são os vossos clientes, e não interessa aqui citar quem são, interessa perceber é a administração pública teve a par dos setores privados a capacidade de resposta, ou de procurar uma capacidade de resposta atenta, por exemplo, em migrações para a cloud? Olha, João, na minha opinião, infelizmente, sim. Nós fomos contactados por vários serviços, um, há alguns que já estavam em processo de execução dessas mudanças tecnológicas, mas principalmente naquilo que podemos chamar do atendimento ao cidadão, o atendimento remoto, a criação de novas formas para fazer essa interação com o cidadão. Tivemos alguns contactos de algumas entidades
que muito rapidamente conseguiram implementar, com a utilização de algumas soluções nossas, esses processos de atendimento ao cidadão. Temos o exemplo, por exemplo, da AMA, que rapidamente também conseguiu fazer o processo de atendimento para as lojas de cidadão de forma remota e agendada. Temos os exemplos, por exemplo, do Ministério das Finanças ou da Autoridade Tributária, que continuou a operar sem grandes dificuldades. O Ministério da Educação, que também teve sucesso na implementação dos seus principais projetos, e acabaram todos, eu diria que o próprio Ministério da Saúde, com a carga adicional de trabalho que acabou por ter do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista de sistemas de informação, acabaram por ter uma muito boa resposta, e eles próprios procuraram também estas soluções na cloud para acelerar algumas das implementações para dar resposta ao contexto atual. Por outro lado, também a criação dos grupos de trabalho, como o Portugal Digital, onde nós temos estado envolvidos e temos contribuído com algumas ideias e com alguma tecnologia, acabou por também ajudar, eu diria, estes organismos a ter uma visão mais clara de por onde é que poderiam seguir. Portanto, eu concordo contigo, ou seja, muitas vezes criticamos o setor público, mas do ponto de vista de resposta ao serviço ao cidadão, penso que, dadas as circunstâncias, acabaram por reagir bastante bem, e também eles procurarem esta evolução tecnológica e esta aceleração digital. Até porque, às vezes, há uma ideia errada com esta história da pandemia, nomeadamente para o cidadão comum, quem não lida com estas questões, estes processos, no fundo estamos a falar de processos também, ou essencialmente processos, já estavam a rolar. A única coisa que teve que fazer foi acelerar, e por isso estes grupos de trabalho foram importantes. Os próprios funcionários e os técnicos da administração pública estavam envolvidíssimos. Sim, sim. Eu diria que não só da administração pública, mas também com algum contributo da experiência de algumas pessoas que vêm do setor privado. Um, e principalmente essas pessoas que vêm do setor privado, alguns que até vêm de fornecedores, alguns que vêm de parceiros da própria Oracle, acabam por ter, do ponto de vista de hype tecnológico, tipicamente estão um pouco mais atualizados, porque também têm, por força das suas funções, de ter essa atualização tecnológica e de promover essa atualização tecnológica. E, portanto, trazer estas pessoas com algum conhecimento do setor privado, juntando àquilo que já estava a ser feito no setor público, acabou por criar aqui uma rede de conhecimento que permite que, efetivamente, o plano que se está a traçar e as atividades que se estão a definir sejam mais efetivas e que possam trazer bastantes benefícios para o cidadão comum. Em semelhança ao que aconteceu às empresas de tecnologia, a Oracle também fechou 2020 acima do que era previsto. Eu diria que acima do que era previsto, sim, mais ou menos em linha do que aquilo que era previsto, bastante acima do ano de 2019. E acabou por acontecer esse advento, não é? Portanto, a procura de soluções tecnológicas, a procura de soluções de rápida implementação, o shift para a cloud acabou por nos proporcionar um ano bastante bom do ponto de vista de resultados, quer do ponto de vista nacional, quer do ponto de vista internacional, como tem sido devido a falar também a nível da comunicação social. Portanto, a nível worldwide, a Oracle está em franco crescimento, e podemos dizer que o ano 2020 acabou por ser um bom ano e com um crescimento bastante acentuado, pelo menos relativamente ao ano 2019. E como é que vocês olham para os tempos que aí vêm? Ou seja, há quem tema muito uma. Há quem tenha muito receio numa nova crise financeira, ou que possa existir uma crise financeira por via de todas estas questões que têm acontecido, a crise na hotelaria, a crise em alguns setores mais de empresas pequenas e médias empresas, que no fundo é o grosso do tecido português, e que esta crise possa provocar aqui
retrocesso, não um retrocesso, mas uma estancagem àquilo que está a correr em termos de novos negócios. Vocês olham também desta perspectiva ou acham que a crise não se vai chegar a sentir? Olha, João, eu acho que é aquela pergunta para US$ 1 milhão, não é? Quem souber a resposta está claramente, pode ficar claramente milionário. Eu penso que no início da pandemia tudo era muito novo e havia muita incerteza, principalmente e em todos os setores, e as decisões estavam a levar algum tempo a ser tomadas por essa incerteza que se vivia. Obviamente, eu acho que do ponto de vista económico temos bastantes desafios, mas por outro lado também temos um conjunto de ajudas que nos podem, de certa forma, facilitar esses desafios. Por outro lado, eu diria que há uma coisa que continua a ser comum, que é, há uma certeza. E a certeza é, os processos têm que ser digitalizados, têm que ser acelerados, ah, e, e- e não podemos ficar à espera que venham as novas peças, à espera que se monte uma nova infraestrutura, à espera que se desenvolva uma aplicação, porque as coisas têm que acontecer agora e já. E eu acho que isso é uma certeza. Portanto, quanto à incerteza do ponto de vista financeiro, eu penso que, ainda que a possa existir, há a certeza de que alguma coisa se tem que fazer. E na tecnologia é onde se está a ver que existe a maior certeza. Portanto, eu para dar resposta aos requisitos que possam vir, quer de uma crise financeira, quer de uma crise económica, quer de uma crise social, a tecnologia vai ser o enabler para ultrapassar essa crise. E, portanto, do ponto de vista das tecnológicas, eu penso que estamos no sítio certo, diria assim, não é? É verdade, é verdade. Relativamente à estratégia da Oracle para 2022, quais são os pontos fortes ou aquilo que vocês apontam em termos de solução tecnológica para as empresas no decorrer desta transformação digital? Olha, João, como te disse no início, nós transformámos-nos a nós também um pouco e tentámos da melhor forma ajudar os nossos clientes, não só naquilo que já passaram, mas naquilo que estão prestes a passar. E, portanto, criámos aqui um conjunto de, eu diria, ofertas, de programas para facilitar esse processo. Portanto, neste momento temos em curso um programa chamado Support Rewards, ou seja, algo que os clientes também sentiam. Portanto, os clientes durante muito tempo consumiram tecnologia Oracle, têm um custo associado pelo consumo dessa tecnologia, nomeadamente a nível de suporte, e nós dissemos assim, ok, sabemos que existem algumas dificuldades financeiras em alguns destes clientes, vamos compensá-los pelo histórico que eles já tiveram com a Oracle. E então, hoje em dia, para cada nova aquisição que um cliente faça, cada euro consumido na nossa cloud, nós damos portanto, cada dólar consumido damos entre 25 a 33 cêntimos em termos de, digamos, desconto em cartão, como estamos habituados a fazer. Portanto, se um cliente pagar 100 euros de suporte, se consumir 100 euros na nossa cloud, vai ter um desconto nessa fatura do suporte na casa dos 25%, digamos assim. Muito bem. E outras soluções que apontam, por exemplo, uma pequena e média, uma média empresa, porque vocês trabalham na média empresa, em termos de solução cloud, o que é que pode encontrar na Oracle? Portanto, a Oracle, durante os últimos anos, acabou por fazer bastantes progressos na sua oferta cloud, quer do ponto de vista tecnológico, quer do ponto de vista aplicacional. Portanto, neste momento temos das ofertas mais abrangentes a nível de mercado. Portanto, desde o ERP, o CRM, a solução de recursos humanos, a solução financeira. Portanto, do ponto de vista aplicacional, temos uma cobertura 360 daquilo que é um negócio tradicional, seja de uma PME ou seja de uma grande empresa. Do ponto de vista tecnológico, vamos desde a infraestrutura até às partes de integração com estas aplicações. E, portanto, continuamos com uma aposta muito forte naquilo que é a cloud pública, mas também para alguns clientes que tenham alguma restrição e não possam executar essa cloud pública, continuamos com uma oferta de Cloud at Customer, portanto, montar uma cloud dentro da casa do cliente,
caso ele tenha esse interesse e queira ter a agilidade da cloud, mas dentro do seu data center. Continuamos também a promover muito o nós chamamos Autonomous Database. Acaba por ser, no fundo, tirar tirar complexidade de tarefas repetitivas, como algum tipo de administração de base de dados, algum tipo de tuning, algum tipo de diagnóstico, algum tipo de aplicação de patches, segurança e por aí fora. Acabamos por fazer isso de forma autónoma no nosso software, sem dar esse trabalho ao cliente. Isso é muito relevante nas pequenas e médias empresas, porque querem muito rapidamente ir para o mercado e não querem ter estes custos escondidos, e portanto nós damos isso como um managed service. Portanto, ele pode fazer o desenvolvimento aplicacional da sua aplicação que quer colocar no mercado rapidamente, e toda a infraestrutura de dados e neste caso de hardware que está por trás é gerida por nós de forma autónoma. Continua a ser também uma grande aposta nossa, e depois algumas coisas que são que devem estar sempre na agenda do dia, como algum tipo de ouviu-se agora há pouco tempo no tema das criptomoedas, o tema das energias renováveis, que era um grande consumo energético. Portanto, nós também fizemos um esforço a nível dos nossos data centers, onde temos alojadas todas estas soluções, de serem eco-friendly. Portanto, os data centers que temos na Europa, nomeadamente Frankfurt, Londres e Amsterdão, utilizam 100% de energias renováveis, e até 2025 queremos que 100% dos nossos data centers sejam também eco-friendly. Pergunta final, provavelmente é mais complicada, mas é sempre importante saber. A Oracle, em termos de peso, ainda continua a ser importante em termos de peso? Importante é sempre, não era essa a pergunta. A pergunta é, ainda há muita administração pública na Oracle, ou as empresas privadas já é um meio-meio? Não, nós continuamos a ter uma presença forte na administração pública, mas nos últimos anos, infelizmente, temos também crescido essa presença no setor privado. E aqui estamos a particularizar um bocadinho em Portugal, porque noutros países a realidade é completamente diferente. Okay? Portanto, eu diria que neste momento estamos 50-50, ou seja, o setor privado representa para nós uma fatia tão grande como o setor público, e por via de crescimento em algumas grandes empresas onde já operávamos e tivemos a felicidade de ganhar projetos importantes e poder crescer, e algumas novas empresas que no meio do caminho têm-se juntado à Oracle, quer nas suas versões mais on-prem, quer nas suas versões mais vocacionadas para a cloud. Algo onde estamos a fazer um esforço grande também é também entrar com este advento da cloud mais no small business, nas startups, até mesmo a nível de formação nas universidades. E portanto isso tem sido um esforço que nós temos feito nos últimos 2 anos, eu diria, e porque estávamos muito presentes no setor empresarial e no setor público, como tu bem disseste. O nosso esforço agora também vai, uma vez que temos uma oferta competitiva que não requer, do ponto de vista de capacidades tecnológicas, grande conhecimento por parte dos clientes, e que em termos de go-to-market pode ser muito rápido com o advento da cloud, queremos estar também nesse setor de SMB, de Small and Medium Business. E portanto também temos ganho alguns clientes nestas áreas, e portanto daí esta percentagem, o 50-50, ser mais fácil de atingir também. João, muito obrigado pela tua disponibilidade. Votos de melhores sucessos para a Oracle em Portugal, e é interessante, vamos olhar com mais, de uma forma mais incisiva para essa aposta no Medium Business, porque me parece ser interessante, e futuramente vamos aqui também explorar essas vossas soluções no computador. João, muito obrigado. Ok, obrigado, João, obrigado, bom dia.